Quem está feliz com Jesus? Com Jesus! Eita glória, que maravilha, né, irmãos? Estarmos na casa de Deus. Hoje é noite de festa, tá, irmãos? Hoje não é velório, hoje não é o momento para você ficar afogando suas mágoas, mas é para você estar com um sorriso largo, glorificando a Deus, porque Jesus venceu e deu vitória para a igreja. Aleluia! E se nós estamos aqui, disse o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores. Eu olho para vocês e vejo mais do que vencedores. Eu não apenas vejo vencedores, mas mais do que vencedores. Já pararam para pensar sobre isso, irmãos? Você ser mais do que vencedor? Você é mais do que aquele que venceu. Isso Jesus nos proporciona, é por isso que nós temos motivo de sobra para quando entrarmos na casa de Deus, glorificarmos a Ele intensamente, exaltarmos o nome dEle com toda a nossa força, por gratidão, por tudo aquilo que Ele suportou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui. Se Jesus não tivesse vencido na cruz, nós não estaríamos aqui. Você não estaria aqui, talvez nem estaríamos vivos, mas Jesus venceu e nos deu vitória, nos deu vida, nos deu saúde e nos dá alegria na sua presença. Pega a tua Bíblia aí, pega a tua espada, tira ela da bainha, porque você é guerreiro, você é vencedor, você é soldado de Cristo. E abra em Apocalipse, Apocalipse no seu capítulo de número 3, o versículo é o versículo de número 11, Apocalipse 3, verso de número 11. Enquanto você procura aí, quero externar minha satisfação, minha alegria de estar juntamente com os irmãos mais uma vez. Durante estes 7 anos, pelo menos eu acredito que 5 anos, eu tenho acompanhado a evolução deste ministério, acompanhado o crescimento espiritual, ministerial dos meus amigos, pastor Kleber, missionária Adriana, missionária Letícia e todos os irmãos que os acompanham. Eu tenho acreditado e tenho visto que o Senhor tem dado vitória a cada ano, e chegamos agora ao 7º ano, e este 7º ano eu posso ver aqui a glória de Deus. Eu vejo o sangue de Jesus gotejando sobre este ministério e concedendo assim a sua graça, para que até a volta, o retorno de Cristo, este ministério continue rompendo barreiras, ultrapassando limites e alcançando vitórias em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que o bairro de Bela Vista já foi ganho pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu garanto isso porque se tem um ministério aqui neste bairro, unicamente um ministério, já é suficiente para que Satanás perca o seu reinado, venha a ser destronado. Eu acredito que ele já perdeu a batalha aqui neste bairro de Bela Vista, porque eu tenho visto aqui crianças adorando ao Senhor, que certamente se não houvesse igreja aqui nessa localidade, estariam essas crianças correndo pela rua, de repente na porta de um bar, de repente os seus pais, eles nem sabiam onde estariam os seus pais, mas por causa da igreja, Jesus tem salvado, libertado e transformado e concedido vitória. E hoje é noite de nós congratularmos, hoje é noite de nós nos alegrarmos na presença do Senhor pela vitória deste ministério, pela vitória dos irmãos. Eu acredito que a vitória deste ministério é a nossa vitória também. Quem crê assim, levanta a mão e dá brado de glória ao Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Somente quem encontrou, diga um amém bem forte. Isso. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todos nós meditando juntos. Eis que venho sem demora. Guarda para tome a tua coroa. Tome o seu assento, desocupe tuas mãos e dê uma chuva de palma bem forte para Jesus. Amados e queridos irmãos,
Nós estamos, como eu já disse, em uma noite de festa. Hoje é noite para nós rasgarmos os nossos lábios em sorriso. Hoje é noite para as pessoas passarem ali fora, olhar para aqui dentro e ver um povo realmente muito feliz na presença do Senhor. Porque estamos aqui festejando a vitória de Jesus Cristo. Jesus já venceu na cruz do Calvário e nós estamos aqui rompendo as dificuldades da vida, rompendo as adversidades que o adversário nos coloca diante. E estamos aqui junto com este ministério dando glória a Deus e aleluia por nós chegarmos a mais um ano de vida deste ministério. E aqui nós vemos em Apocalipse, no capítulo de número 3 e versículo de número 11, é um versículo muito especial, é um versículo muito lindo, que se você parar para meditar, se você parar para ler e parar para se inteirar acerca deste verso bíblico, você vai ver que Jesus está falando aqui com o apóstolo João. Aqui é o próprio Jesus, o próprio Salvador, que está agora procurando e encontrando um homem para dialogar. Eu não vejo muita diferença daquele tempo lá atrás, onde Jesus procurava pessoas para salvar, para libertar, para curar e para transformar. Ele continua ainda à procura de pessoas para solucionar problemas. Então já estou dando a boa notícia aqui nessa noite. Você que entrou aqui, que a porta fechou, você que entrou aqui e está trazendo um caso de enfermidade na tua casa, Jesus já te procurou, Jesus já te encontrou. E quem crê assim já vai dando glória, porque a vitória já é tua, em nome de Jesus. Ele te procurou e ele te encontrou. E quando ele te encontra, ele quer conversar com você. Ele quer dialogar com você. Quem já conversou com Jesus aqui nessa noite? Quem já teve a oportunidade de conversar com Jesus? E se você tiver a oportunidade de conversar com Jesus, você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Você vai ver o que ele vai fazer na tua casa. Você vai ver o que ele vai fazer na tua família. Porque quem tem intimidade com Jesus, vê milagres acontecer. Vê milagres acontecer. Vê milagres acontecer. João estava preso em uma ilha lá na Ásia Menor, a ilha chamada Pátimos. E a Bíblia vai nos falar desde o capítulo de número 1, pastor Kleber, que Jesus se apresenta, se revela para o apóstolo João. E a Bíblia nos fala que ele se apresenta como cordeiro. E quando ele se apresenta como cordeiro, quando João vira, vê também um leão. Então Jesus se apresenta como cordeiro manso, mas ele também é leão da tribo de Judá. Ele é manso, ele é simples, ele é humilde. Mas se ele tiver que bradar em teu favor, se ele tiver que rosnar em teu favor, o Satanás vai ter que bater em retirada, o inferno vai ter que recuar, porque se ele se apresentar como cordeiro, talvez Satanás vai se engrandecer, vai pensar que ele já venceu, mas ele vai se mostrar também na tua vida como um leão. Quem crê que ele é o leão da tribo de Judá? Ele é leão dentro desta igreja. Ele é leão dentro da tua casa. Ele é leão no teu local de trabalho, na rua, aonde quer que for, em teu favor. Ele é o leão. Quem crê que ele é o leão, ele está aqui. Jesus é o leão. João entendeu que ele era o leão. Por isso João começou a dar ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que a partir do capítulo de número 2, ele começa a lançar mensagens. Ele começa agora a se revelar agora para a igreja. Depois de ele se revelar a João, ele começa a se revelar para a igreja. Porque Jesus é um Deus de revelação. Quem não crê em revelação, eu fico triste por você. E até gostaria que você saísse por estas portas e fosse para a tua casa. Porque você não vai acreditar em nada o que está acontecendo aqui. Mas se você crê nos dons espirituais, no dom da revelação, no dom da profecia, no dom de cura, então você está no lugar certo, porque Jesus é o Deus de revelação. Ele se revelou para
para João. Agora ele começa a se revelar para a igreja. E eram 7 igrejas que estavam naquela localidade. Aqui é a igreja de Filadélfia, a 6ª igreja. E quando ele se refere à igreja de Filadélfia, ele fala: isto diz aquele que é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Ele não gosta de mentira, ele não gosta de engano. Se há alguém aqui nessa noite e entrou com engano, Jesus já está se mostrando como a verdade e vai revelar. Isso diz o que é verdadeiro, que não trabalha com mentira, que não trabalha com engano, ele trabalha com a verdade. Verdade. Então crente tem que ter verdade. Crente tem que ser da verdade. Crente tem que andar na verdade. Crente tem que dormir com a verdade. Crente tem que estar familiarizado com a verdade. Porque tem muito crente familiarizado com a mentira e com o engano. Engana o esposo, engana a esposa, engana os filhos, engana o pastor, engana o dirigente. Mas Jesus está falando que Ele é o Deus da verdade. Porque a verdade não te faz prosperar. Eu nunca vi alguém que vivesse na mentira prosperasse. Eu nunca vi um marido que mentisse para sua esposa, ela prosperar. Eu nunca vi uma esposa mentir para o seu esposo e prosperar. Eu nunca vi um membro mentir para o seu ministério e prosperar. Porque a Bíblia está falando que Ele é o Deus da verdade. Verdadeiro, Ele é verdadeiro, Ele é verdadeiro. Cadê? Encontra aqui Ele verdadeiros também, seguidores de Cristo. E o apóstolo Paulo vai falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, o Deus da verdade. Ele não trabalha com mentira e engano, trabalha com a verdade, porque Ele gosta das coisas corretas. O que começa certo, começa e prospera e vai vencer. Mas aquilo que começa na mentira e no engano, tem vida curta, vai acabar logo. Muitos ministérios já abriram a porta, fecharam porque começaram no engano, na mentira, ensinaram engano. Mas quem continuou a boa obra é fiel para concluí-la. E este ministério chegou a 7 anos, e eu garanto, porque andou na verdade. Porque se tivesse missionário andado na mentira e no engano, não durava 6 meses. Não durava 6 meses. Mas chegamos a 7 anos, daqui a pouco 14 anos, daqui a pouco 21 anos, daqui a pouco 30 anos. Talvez Jesus volte antes, mas nós cremos que vai se prolongar até a volta do Salvador, Jesus Cristo. Porque anda na verdade, porque convive com a verdade. Por isso isto diz aquele que é verdadeiro, e diz aquele que é santo. Ele trabalha com santidade, ele não gosta de imundícia, ele não gosta de sujeira. Quantas pessoas pegando o microfone e as vestes sujas, manchadas pelo pecado, ainda não reconheceram que precisam confessar as suas queixas, confessar os seus pecados diante de Jesus, porque Ele é santo, meu irmão. Ele é santo, e a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus não habita em templo sujo. Ele é santo. Tem santos aqui nessa noite? Tem santos? Aqui é a credencial para ser morada do Espírito Santo. O mesmo apóstolo Paulo vai falar que nós somos casa de Deus, templo de Deus. Você é um templo de Deus, você é um templo do Espírito Santo de Deus. Mas se tão somente viver como o seu Salvador viveu em vida de santidade, você se torna tabernáculo de Deus, casa do Senhor, morada eterna de Deus. Jesus. Daqui a pouco o culto termina, o pastor e a missionária abaixam as portas, mas a casa de Deus continua andando. O templo de Deus é móvel, o tabernáculo continua
continua se movendo. É por isso que a tua casa tem que ser uma igreja. O teu local de trabalho tem que ser uma igreja. Aonde houver um crente, é lá a igreja. É lá que o nome de Deus tem que ser glorificado. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. E ele vai falar, missionária, o que tem a chave, autoridade. Se você não crê, eu creio. Ele já tem a autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos. E se ele tem autoridade, ele já me fez mais do que próspero na sua presença. Eis que aquele que diz que é santo e verdadeiro tem a chave, e a chave de Davi. Não entendeu? Vou explicar. Davi foi o rei de Israel mais conhecido, mais estimado, e até hoje todos reconhecem lá em Israel que Davi foi o maior rei de Israel. Ou seja, Jesus estava querendo dizer para João: olha, João, está vendo aquele rei Davi que governou toda a nação e tem o respeito de todos vocês? Eu tenho a chave, eu tenho a autoridade de tudo aquilo que ele construiu. Ou seja, eu tenho a autoridade, eu tenho a autoridade para abrir e fechar, sem prestar conta a ninguém. Não entendeu? Vou te explicar. Se Deus falou que vai te abençoar, não tem Satanás, não tem inferno que vai impedir. Ele pode até se levantar, mas alguns crentes pentecostais falam: ele se levanta é para cair. Ele tem autoridade, ele tem autoridade, e o mesmo que tem autoridade, missionária Adriana disse: eis que vos dou poder. Ele delegou poder para você, crente. Ele delegou autoridade para você, crente. Então por que a tua família ainda não é salva? Ainda porque a porta está fechada? É porque você ainda não usou a autoridade que ele te delegou. Mas hoje chegou a noite de hoje você colocar em prática tudo aquilo que está na palavra de Deus. Ele tem a chave de Davi. E ele vai dizer, pastor Kleber, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. É ele quem abre, é ele quem fecha. Se o diabo quiser fechar aquilo que ele abriu na tua vida, vai se frustrar, vai sair cabisbaixo, vai sair desanimado, porque vai se frustrar, porque foi ele que abriu. E o mesmo que abriu, fechou, e a chave está na mão dele. E quem é o doido para tentar tirar a chave da mão do rei, da mão do Salvador, que venceu na cruz do Calvário? E dê a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aí tem outra revelação, pode deixar, você não vai sair daqui depois de meia-noite não, mas antes de meia-noite você vai sair ouvindo tudo aquilo que Deus tem para o teu coração. Depois que ele fala que ele tem autoridade, ele fala: eu sei, ele sabe de todas as coisas, eu sei, ele está dizendo: eu sei o que você passou, eu sei como está a sua situação, eu sei como está a tua casa, eu sei como está o teu marido, eu sei como está a tua esposa, eu sei como estão os teus filhos, eu sei, é ele que está falando que sabe, eu não sei de nada. Alguns estão vindo aqui pela primeira vez, mas ele já te viu antes de você vir ao mundo, antes de você vir ao ventre da tua mãe. Ele disse: eu sei que você vai vir ao mundo, eu sei quem você será, eu sei o que eu tenho reservado para a tua vida, eu sei as tuas obras. Ele sabe de tudo que nós fazemos. Ele já sabe de tudo que nós fazemos. Pastor Kleber, algumas pessoas entraram aqui e não deram glória, ele sabe. Algumas pessoas entraram aqui e não deram aleluia, ele sabe. Algumas pessoas entraram aqui com cara virada para o seu irmão, ele sabe. Algumas pessoas entraram aqui com o pensamento: eu não gosto dela, eu não gosto dele, mas ele sabe de todas as coisas. O sorriso pode vir daquela pessoa que você nem imagina que tem raiva de você, mas ele
Ele sabe de todas as coisas, mas é para você se vingar dele? Claro que não. Entrega na mão da igreja hoje, não. Fica aqui, vamos lá na pracinha, vamos visitar não sei quem, e você falou, não, hoje tem festividade, hoje tem festa, hoje é noite de eu adorar a Deus. Você não negou o nome de Jesus, você está aqui, você veio neste lugar, e ele viu que você estava com pouca força, não entendeu? Vou explicar. Entrou com pouca força, ele vai fazer você sair com abundância de força, cheio de energia, na presença do Rei. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Esta é a característica do verdadeiro servo de Deus. Ele não nega, ele testemunha. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele fez na minha casa, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o que ele faz e fará e tem feito na minha família. Não negaste o meu nome. Tem pessoas negando Jesus por aí, sabia disso? Tem pessoas que não testemunham o que Jesus já fez na sua vida, só abre a boca para murmurar, para reclamar. Parece que a vida dessas pessoas é só reclamar do hoje, se esquece do que ele fez ontem, se esquece do que ele prometeu fazer amanhã. É por isso que, independente do dia que eu passei, se o dia não foi positivo aos meus olhares, ao meu olhar, se não foi característico daquilo que eu desejei, não me importa, eu adoro a ele, eu glorifico a ele, porque eu sei, como o pastor disse, da onde ele me tirou, o que ele fez na minha vida, e o que ele tem prometido ainda fazer na minha vida. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aí chegamos no versículo de número 11, onde ele vai dizer, eis que venho sem demora. Ele não está demorando como alguns estão dizendo por aí. Alguns estão dizendo que ele está demorando muito, estão largando a cruz, pastor, estão deixando a Bíblia de lado, estão agora aposentando as suas vestes, a sua armadura. Mas nós cremos que ele não demora, ele vem na hora certa. Quem crê que ele vem na hora certa? Quem crê que ele já veio na sua vida? Ele já veio na minha vida, irmãos. Ele já veio na minha vida, assim como ele veio na vida de Pedro, Tiago e João. Ele também já veio na tua vida, e daqui a pouco ele volta. Ele veio e ele volta. Ele volta é para levar para a mansão celestial, é para levar para a glória. Ele vem. Ele disse, eis que venho, e venho sem demora. Nós que ficamos presos ao relógio, irmãos, e quando nós olhamos para o relógio, eu sei que a maioria aqui trabalha, e quando você inicia o trabalho, principalmente na segunda-feira, toda hora você fica olhando para o relógio, não é assim? Toda hora você fica olhando para o relógio, a hora não passa. Quanto mais você fica olhando para o relógio, a hora não passa, a hora demora. Por isso Jesus está falando, lá no céu não tem relógio, por isso não tem demora lá, não tem demora, tem a hora certa. Por isso lá no céu não tem lua, é só dia, porque é o dia inteiro, eternidade e eternidade. Os arcanjos, querubins, serafins estão clamando a ele, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele está querendo dizer, daqui a pouco vocês estarão comigo, porque eu venho sem demora, e vocês vão se juntar ao coral angelical e vão dizer, santo, santo, santo é ele, o Senhor dos exércitos. Eis que venho sem demora. Aí ele dá uma responsabilidade para você, crente, uma responsabilidade para nós, guardar, não é perder, mas guardar. Tem muitas pessoas que têm perdido os talentos que Deus entregou. Tem pessoas que antes revelavam o profundo e o escondido, pregavam que era uma beleza, cantavam na unção, mas já perdeu a unção, já perdeu a autoridade. E isso tem uma resposta. Sabe o que é isso? É a falta de oração, é a falta de comunhão, é a falta de vida com Deus. Não ter vida com Deus é desperdiçar aquilo que ele te entregou. Irmãos, eu lutei com toda a minha força para ser batizado no Espírito Santo de Deus, para receber os dons espirituais. Você acha que eu vou perder assim de graça?
que as noites passadas no monte, as noites chorando, querendo batismo, querendo os dons, eu vou entregar assim, de mão beijada para Satanás, ele está muito enganado. Eu tenho guardado o que ele me deu, eu tenho guardado o que ele tem me entregado, eu tenho procurado fazer de bom uso, sempre para a glória de Deus. Guarda o que tens. Você tem alguma coisa, crente? Guarda o que tem. Eu nunca vi alguém guardar uma coisa que não tem. Eu nunca vi alguém guardar uma coisa que não recebeu. Você já recebeu alguma coisa. Alguns receberam na panela um pouquinho de farinha. Alguns receberam na botija um pouquinho de azeite. Mas recebeu. E ele falou, guarda. É pouquinho, mas guarda. Porque eu multiplico. Deus trabalha com multiplicação. Primeiro ele entrega, mesmo que seja um pouquinho. Por isso ele disse, homens de pequena fé. Eles tinham uma pequena fé. Por que duvidaste? Ele está falando, eu dei um pouquinho para alguns aqui. Eu dei um pouquinho. E se você crer, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Guarda o que tens. Você tem alguma coisa? Sabe essa família linda, abençoada, estes filhos lindos que Deus te deu? Você tem, então guarda, protege, cerca de proteção, como a galinha cerca os seus pintinhos, e cerca com toda a proteção. Protege os seus pequeninos, protege a bênção que Deus te deu, protege a vitória que Deus te concedeu. Guarda o que tens, para que alguém não roube a tua coroa. Coroa fala de autoridade, coroa fala de presente, de dádiva, de honra. Deus tem te entregado o melhor dessa terra. Crente não entendeu? É o melhor para o crente. A melhor casa, o melhor carro, a melhor esposa, o melhor esposo, os melhores filhos. É o que ele te tem, é a sua coroa, crente. Então guarda o que tem, para que não roubem a tua coroa. Agora tem crente aqui que tem dons espirituais, mas já não usam há muito tempo, missionária. Quanto tempo eu não ouço esse crente dar um brado de língua estranha? Quanto tempo eu não ouço esse crente se levantar no mistério e voando como uma águia, e vai lá e toca e começa a passar profecia? Ô saudade de uns anos atrás, pastor Kleber. Ô saudade na época que os crentes eram ousados. Não precisava ter culto para ser usado, não. Era na rua mesmo, era no ponto de ônibus, era andando na rua. O crente sentia o Espírito, recebia a mensagem. Quantas vezes eu já passei dentro do ônibus antigamente e via uma missionária colocando a mão na cabeça de outra e rodando no meio da rua. As pessoas dentro do ônibus admiradas e pensando o que está acontecendo ali. Mas quem é espiritual discerne, e discerne muito bem, e entende, não se escandaliza. Mas vai voltar o tempo, eu creio que muitos que estão aqui vão se levantar como atalaias de Deus, vasos de Deus, espadas de Jeová, e vão ser instrumentos para a glória de Deus. Guarda o que tem, para que ele não roube a tua coroa. Ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para entrar, querendo uma brecha para entrar no casamento, querendo uma brecha para entrar no ministério, querendo uma brecha para entrar na amizade e destruir. É isso que é o trabalho dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, olha, apaga isso tudinho. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ele trabalha com prosperidade, com abundância. Você vai sair daqui nessa noite, crente, com um saco cheio de vitória, com um saco cheio de bênção. E quando você passar por essas ruas, alguém vai falar, estou vendo a mamãe Noel ali, estou vendo Papai Noel ali. Você vai falar, não tem mamãe Noel, não tem Papai Noel. Tem um filho de Deus, tem uma princesa de Deus, tem um rei de Deus aqui, e tem reis e sacerdotes do Altíssimo neste lugar.
Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Não deixa ninguém roubar a tua felicidade, não, crente. Não deixa ninguém tirar a tua alegria do rosto, não deixa. Talvez você chegou no seu local de trabalho até feliz e alegre, mas veio aquela colega de trabalho, se opôs diante de você e te tirou da graça. Não deixa roubar a tua coroa. Não deixa. Mostra para ela, mostra para ele que o que você tem, você guardou. A alegria do Senhor, missionária Diana, é a nossa força. É a nossa força. É a força de mais crentes aqui. A alegria do Senhor é a força de mais pessoas aqui. Eu não estou sozinho neste lugar. Oh, maravilha de Deus, somos pentecostais. Somos filhos do fogo. Somos filhos do fogo. E do fogo fomos tirados. E no fogo subiremos. Por isso Elias estava caminhando junto com Eliseu. E Eliseu queria o que Elias tinha. E ele falou: se você me ver ser arrebatado, você vai receber. Agora, se você não me ver, aí não tem como você receber. Não entendeu? Vou explicar. Tem pessoas que já estão vendo aqui o fogo pentecostal. Tem pessoas que já estão vendo o mover de Deus aqui. E não vão ser dispensados de mão vazia, não vão, porque já viram, igual Eliseu, já viram. Os outros filhos dos profetas não viram o que muitos estão vendo aqui nessa noite, e vão receber de Deus. Você vai cantar diferente, missionários. Vocês vão pregar diferente, missionários. Vocês vão falar de Jesus de uma forma diferente. Vocês vão chegar em uns lugares onde é culto velório. Porque nós chegamos em alguns lugares por aí, missionária, que é culto velório. Aí você tem que ressuscitar o morto. Você tem que ressuscitar. Por isso Jesus falou: olha, eis que vos dou o poder, e vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos, mas vocês também vão ressuscitar quem? Os mortos. Porque tem muitos crentes que estão mortos, e você vai ser o instrumento de Deus. Independente se é gritando ou falando manso, mas você vai ressuscitar morto. Você vai ressuscitar morto. Eu não aceito você sair daqui sem ser um instrumento de Deus, para passar perto das catatumbas e começar a ressuscitar mortos. Você vai visitar a igreja e chegando lá, você vai ser um representante de Jesus, o ressurreto, que vai ressuscitar aqueles crentes mortos. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Não está havendo salvação dentro da igreja por causa disso. Não tem mais pessoas para ressuscitar mortos. Estamos chegando em velórios. Estamos morrendo juntos. Mas nessa noite vai ser diferente, irmão. Eu termino as pregações, pastor Kleber, todo suado. Parece que eu carreguei 5 sacos de cimento. No outro dia, não consigo nem andar direito. Eu sei a idade que está chegando, mas é também o peso espiritual, irmão. É a responsabilidade. Eu sei, pastor Kleber, que quando o Senhor chega em casa, o Senhor, quando deita naquele sofá, aquele sofá grande e confortável, que eu imagino que tenha lá, porque na casa do crente tem que ser o melhor. Eu sei que quando você chega no seu quarto, naquela cama king, não é assim? É a maior king? É a maior. Isso, aquela cama aqui, se não é, vai passar a ser, porque a missionária já deu um sorriso lá. Eu não sei se eu deixei o pastor Kleber triste, eu sei de uma coisa, que amanhã ela vai pegar o cartão dele e vai lá na Cipolate, vai lá na Casa Bahia, e vai voltar com um sofá lindo e confortável, com uma cama enorme e confortável, porque ela entendeu aqui nessa noite, que o melhor é do crente, é para o crente. É
É o melhor, irmão. Ele já está apontando já. Eu não sei o que ele está querendo dizer. Eu só sei que a missionária, vai marchando. Ela vai marchando e chegando na carteira do pastor Kleber e vai lá pro centro da cidade. É só descer o morro, né? Tá pertinho. Cartão de crédito vai ser usado amanhã. Tem crente que já está tomando posse aqui nessa noite. Já está tomando posse, não precisa fazer dívida, é só falar com o dono, daquele que tem, daquele que dá, daquele que entrega, daquele que sente o prazer em ver os seus filhos na sua presença como o melhor dessa terra. Guarda o que tens, e recebendo, guarda o que tens. Recebendo, missionária, guarda o que tem, para que ninguém roube, porque tem um monte de gente, zóio grande aí, tá? Tem um monte de crente, até crente, tá? Tá de zóio grande, tá? Tá de zóio grande, na sua felicidade. Tá de zóio grande, na sua casa bonita. Tá de zóio grande nos seus móveis. Tá de zóio grande no seu esposo, Tá de zóio grande na sua esposa, Tá de zóio grande naquilo que você recebeu, mas guarda o que tem. Guarda, se você guardar, ele não rouba. Se você guardar, ele não toma. É você que tem responsabilidade de guardar. Não é de Jesus não, tá? Ele falou guarda, crente guarda. Eu estou entregando, agora você guarda. Eu estou te dando, agora guardar é com você. Já receberam aqui nessa noite? Já receberam? Vocês vão guardar e não vão deixar ninguém roubar. E se você crê nessa palavra, dê uma chuva de palma bem forte. Mais forte. Esplendidamente forte. Pode tomar posse da tua vitória aqui nessa noite. Dê uma chuva de palma bem forte. Isso. Para Jesus que deu vitória para esse ministério. São 7 anos, irmãos. Não é 7 dias, não. 7 anos não são 7 dias. É 7 anos de sol quente. É 7 anos de tempestade, de chuva, relâmpagos, e eu tenho compromisso, eu tenho que ir na igreja. Aleluia. Mas está relampeando, não vai ninguém, mas eu tenho compromisso com a igreja. Aleluia. Eu tenho um ministério, eu recebi e eu guardei. Então ninguém vai roubar, ninguém vai tomar. Então que Deus abençoe este ministério de uma forma poderosa, ainda mais. E eu profetizo na vida de cada um dos irmãos aqui, abundância de graça. Abundância de graça. Não entendeu? Eu vou explicar esse mistério de graça rapidinho, pastor Kleber. O apóstolo Paulo estava orando ao Senhor intensamente, precisando de um milagre, precisando de uma bênção, precisando da tua vitória. E ele orou e pediu a vitória a Deus. Aí Jesus falou com ele: Paulo, a minha graça... Cadê os bíblias aqui? Paulo, a minha graça... basta. Paulo, a minha graça... porque a graça de Deus é suficiente para você ser uma bênção espiritualmente. A graça de Deus é suficiente para o seu ministério ser uma bênção. A graça, não estão entendendo? Tem alguns que já entenderam, já estão tomando posse. Ela é suficiente para a sua vida financeira ser uma bênção. 3 bênçãos aqui, alguns só pegaram uma, eu já peguei 3. A graça de Deus é suficiente para você ter saúde em abundância. 4 bênçãos. A graça de Deus é suficiente para a sua vida profissional ser uma bênção. Uma bênção. Por isso ele falou: a minha graça te basta, Paulo, porque a sua saúde será uma bênção, se tão somente eu te entregar e você receber a minha graça. Então fiquem com a graça de Deus, é suficiente. E dê uma chuva de palma bem forte para Jesus, para Jesus, para Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe. Eu retorno o microfone a quem de direito, desejando um feliz aniversário para este ministério, para esta igreja e para os senhores que estão na responsabilidade desta obra. Sempre que precisarem, contem comigo. Contem comigo. Faça sol, faça chuva. Se eu tiver de folga,
Ninguém me segura. Eu sou o morro e estou aqui com os irmãos. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe.